Passando aqui no início do vídeo, só para dar um disclaimer, o vídeo ficou bem longo e no final eu vou fazer algumas partes sobre conclusões, falando um pouco sobre o estado do projeto. Eu recomendo você ver no X ou até pular aí para a parte que te interessa mais. Mas é isso, o vídeo ficou bem longo aí, então. É. Bom dia, boa tarde, boa noite, ou aqueles que entenderem Guten Morgen, Guten Tag, Guten Nacht. Eu sou o Major e estou de novo aqui para mais um devlog, e dessa vez um dos logs mais especiais, porque é o log ensinando a instalação, como configurar, e ele demorou um pouco porque eu tive alguns problemas com a compilação, mas já estão consertados, eu espero, né? E eu estou regravando porque da outra vez eu gravei teve problemas, né? Mas vamos lá, né? Eu estou aqui com o SK Launcher, que é um launcher muito usado pelos nossos amigos não pagadores, né? Então eu estou usando aqui só para testar, né? É, para quem aí usa o SK Launcher, vou mostrar aí com o SK Launcher, né? Mas é meio genérico aí o jeito de usar os launchers. Se você sabe usar um launcher para usar mods, você vai saber aí usar. O SK aqui é só um launcher para abranger mais aí o pessoal, né? Apesar de eu mesmo pagar Minecraft e ter comprado aí umas 3 contas diferentes, né? Mas isso não é muito relevante. Bem, vamos lá. Para a gente poder criar aqui, usar o nosso mod maravilhoso, né? Primeira coisa que é importante falar, a gente já tem aqui uma versão distribuível, que é essa aqui, é 1.0.0, né? Ela provavelmente vai estar no Git ou num desses repositórios aí de mods padrão, como o Curse, o Modwrench, ou o... Eu acho que só esses que eu conheço mesmo, então provavelmente eu não vou colocar em nenhum outro, mas sei lá, se alguém pegar e quiser colocar, eu também não vou colocar nenhuma licença, né? Porque é um mod 100% feito por IA, né? Então não vai fazer muita diferença. Eu vou colocar aqui um ícone qualquer para o nosso negócio, né? E como vou colocar aqui uma fornalha. Fornalha legal, vou colocar água. Água legal. Água legal, vai ser água aqui. E eu vou colocar o nome da instalação como JobsCraft, porque é para testar o JobsCraft, né? Bem, isso aqui é o nome da instalação, né? A versão vai ser Forge, o JobsCraft ele roda em Forge, não em Fabric. Ah, e quanto que vai ter Fabric? Não sei, talvez nunca, porque eu não sei programar, eu uso IA e a IA programou em Forge. E a intenção dele é usar junto com mods que tem exclusivo só em Forge. Eu gostaria de usar Fabric, mas tem muitos mods que só tem no Forge e um deles eu acho que é o Terrafirma, que é um dos mods que vai ser usado juntos no servidor, né? Então, mas sei lá, e algum dia se alguém quiser fazer um port para Fabric, mas eu acho que esse mod não tem relevância suficiente, né? Bem, aqui uma coisa importante, né? A versão é 1.18.2, em Game Director, né, que é a pasta que ele vai usar, clica para ele usar uma pasta separada. Ele vai criar uma pasta separada só para essa instância, né, só para essa versão do modpack. E aí fica melhor para tu não misturar mods, não misturar arquivos, né? Melhor usar uma pasta separada, arquivo de configuração, qualquer coisa, né? Aqui eu vou usar a configuração que é, então, eu acho que essa é a resolução padrão do meu monitor, não tenho certeza, né? Mas vamos ver aqui se vai dar certo isso aqui. Em memória RAM máxima, né? Aqui ele geralmente vem por padrão 4, né? Todos os que eu testei vêm 4. O meu PC ele aguenta aqui até 15,5, mas eu vou colocar 13,5, né? Para abrir um pouquinho mais rápido. Se você tiver colocar muitos mods de uma memória RAM baixa, aí ele vai ser um pouquinho ruim, né? Ele vai ter dificuldade para rodar. Mas é isso, né? Eu vou deixar essas configurações aqui por padrão, né? As mais importantes é usar uma pasta separada e configurar aqui a memória RAM, né? Se você estiver usando muitos mods aí para, tipo, se você não ter problemas com FPS, né? Bem, aqui tá no Forge, tá tudo certo. Eu vou clicar em salvar. Ele vai criar aqui a instância e eu vou clicar em play, né? E ele vai abrir aí, ele vai baixar um monte de coisa. E eu acho que esse processo vai demorar um pouco. Então eu vou cortar aqui rapidinho e quando ele estiver aberto eu volto. Bem, então já abriu aqui o Minecraft, né? E eu já tirei aqui a música, mas eu vou também mudar o gain que tá meio alto aqui, né? Então eu já vou mexer mais nada, deixar isso aqui no Fast e eu vou diminuir um pouco o som, que deve estar muito alto, né? Deixar em 9 aqui. E também eu não consigo jogar com o FOV baixo assim, né? Bem, enfim, a gente abriu aqui, né? Tá tudo certo. Aí o que que a gente vai fazer agora? Exatamente, a gente vai fechar o jogo. Ah, abriu pra fechar. Sim, abriu pra fechar, porque agora que abriu o negócio, não tem outro jeito não. Esse é o único jeito. O que que vai fazer? A gente vai vir aqui e a gente vai Open Installation Directory, né? É, e aí aqui a gente vai ter todas as pastinhas que foram criadas, né? Quando a gente abriu o jogo pela primeira vez, né? No caso aqui a pasta mais importante é essa aqui, a pasta mods, onde de primeiro eu vou pegar esses dois mods aqui que eu tenho, que são o JobsCraft e o J, né? O J é uma dependência do JobsCraft, então você não consegue usar o JobsCraft sem o J, então é necessário, né? E eu vou colocar aqui e eu vou dar play, né? Eu vou ver aqui se eu consigo enrolar, mas eu acho que eu não consigo enrolar tempo suficiente para abrir, porque é 1.18, ele demora bastante, né? Então eu vou cortar de novo, né? Então, já foi.
Bem, eu estou de volta aqui e o Minecraft abriu, né? É por isso que eu voltei. E um disclaimer, né? Eu tinha pegado a versão antes 9.7 do J e precisa da versão 10.2. Precisa da versão 10.2 aí, vocês vão ter um erro dizendo que precisa da versão 10.2, mas isso é padrão, isso acontece várias vezes, vários mods diferentes, né? Então, acho que vocês não vão ter problemas com isso, né? E aqui eu tenho as primeiras coisas, eu vou primeiramente criar aqui um mundo, né? Single player, eu vou colocar no survival mesmo, não tem problema. Deixar de flash no peaceful e é isso, eu vou deixar os cheats ligados aí, caso for necessário. Enquanto ele cria o mundo, eu vou mostrar aqui algumas coisas que ele já vem, né? O mod, quando você abre esse dossiê com mod, ele já cria algumas coisas, né? Ele cria uma pasta chamada jobs, se for no servidor, o servidor também vai criar na pasta config essa pasta jobs. É, e o arquivo jobscraft config, né? Para que servem esses dois, né? Primeiro, esse aqui que é o mais complicado, eu vou abrir ele com o Visual Code Studio, né? E ele é o arquivo de configuração, ele é o arquivo de configuração geral do mod, né? Geral por quê? Porque ele afeta todas as profissões que são coletores. Futuramente vão ter outras configurações aqui, mas por enquanto essas aqui são as bases, né? As configurações básicas, que elas são qual que é o skill inicial que cada profissão começa, né? Aqui 161. Aqui, qual que é o Yo Factor? O Yo Factor, ele é um fator de tipo... Aqui nós trabalhamos com uma equação, né? Deixa eu ver aqui. Eu tenho aqui aberto esses outros dois, né? Que são os que eu estava usando aí para fazer os negócios, testar, né? E cadê a equação? Alvo, position, motivo, false. Bem, não vou. Port, não, não é esse aqui não. Esse aqui é outra coisa. Esse aqui. É esse aqui mesmo. Skill graph. Tem bastante coisa aqui, então vai ser um pouco difícil de eu achar. Ainda mais se eu usar meu scroll todo quebrado, né? Mas tá, ele tem o fator de conversão. Aqui tem texto. Texto, print, muita coisa. Eu devia ter preparado isso, né? Tá, tá aqui, ó. Essa aqui é a equação que ela vai determinar o quanto que você vai ganhar de XP por cada bloco quebrado, né? E aí, essa aqui é a equação base, 0,8 elevado no seu skill atual, input, né? Menos 10 dividido pelo modificador aqui de altura. Bem, para que serve esse input? Ele basicamente, como ele trabalha com números elevados, né? Ele precisa ser um número menor que 1, né? Então esse fator de input, ele divide o seu número até ele ficar menor que 1, né? E depois ele multiplica para ficar algo plausível no scoreboard, porque o scoreboard do Minecraft não aceita números menores do que 1, né? Então ele multiplica na entrada e na saída, por isso IO, input, output, né? Aqui tá, ó, deixa eu ver, XP ganho. Aí aqui, ó, esse aqui vai ser o XP ganho, né, bruto, e que vai ser o quanto que você ganhou vezes o fator de IO, né? Então ele multiplica, ele divide na entrada, multiplica na saída, não muda nada, só que na fórmula é importante que seja um número menor do que 1, né? É, Outra coisa que a gente tem aqui é esse fator de y, né? Se a gente ver aqui no arquivo de configuração, tem esse y factor, né? Eu não sei como é que é y em inglês, então não vou tentar falar. Mas esse aqui vai ser mais fácil de eu mostrar rodando aqui esse código, né? E eu espero que ele rode. Ah, ele vai rodar. Task not found. Tá bom, eu não sei porque ele não está rodando. Tá, isso aqui era realmente inesperado, tá? De acontecer. É, mas bem, o gráfico, ele é um. Eu não sei como que eu vou explicar isso, mas bem, ele é um gráfico de crescimento de skill. Quanto mais blocos você quebra, mais lento você ganha skill. É, e isso aqui no início, isso ficaria meio ruim, assim, né? Você ficaria bem lento, assim, de conseguir skill, né? Então, no início é, você ganha muito XP no início e vai perdendo esse ganho ao longo dos tempos, né? Ao longo, tipo, de quantos blocos você quebrar, né? E isso é determinado pelo Y modifier, né? Se eu conseguisse mostrar o gráfico, vocês iam ver que no gráfico tem uma reta no início, né? Que não é bem uma reta, mas dá para chamar ali de reta, né? E esse Y modificador ele controla
inclinação dessa reta, né? Então, se a reta ela for muito inclinada para cima, você vai ganhar muito XP muito rápido e do nada vai parar de ganhar. Tipo, você vai quebrar dois blocos, vai ter um monte, e depois vai começar a ganhar de um em um. Se ela for muito inclinada lá para baixo, você vai ganhar muito lento, muito, muito, e não vai mudar muita coisa, né? Então é. Então, tipo, é importante vocês terem ciência da importância desse fator aqui, porque ele vai controlar a diversão que vocês vão sentir jogando, né? Se isso aqui for mal configurado, pode ser meio pai aí, né? E esse código aqui, que era pra estar funcionando, não sei porque não tá funcionando, a gente testou várias vezes, depois eu testo de novo, né? Deixa eu ver aqui, ele tá testando. Será que se eu clicar com o botão direito aqui, ele vai? Cut, copy. Deixa eu ver se é da run por aqui. Mas esse aqui ele me ajudou a decidir quais iam ser esses números aqui na configuração, né? É, e esses números aqui, eles basicamente fazem com que você comece com uns, não se não me engano, 25 ou 15% de velocidade, né? Então você começa bem lento, e o máximo que você pode chegar é 300%, ou seja, você vai quebrar 3 vezes mais rápido os blocos, né? A partir disso, a sua skill vai parar de subir, por enquanto, no futuro vão ter updates para quando você chegar em níveis muito altos, você vai ter um crescimento padrão, né? E aí, padrão lento, né? Vai ser lento, mas vai ser padrão. E aí você pode chegar a níveis absurdos aí, sei lá, de você quebrar uma Obsidian, Instamine, sei lá o que que vocês vão fazer, né? Mas vai ter que ter bastante paciência porque vai ser bem lento, né? É, então eu vou mostrar isso aqui na prática, né? Eu já tô aqui com o mundo, né? E aqui quando a gente entra, a gente já tem o botão de jobs que vocês viram nos devlogs anteriores, né? Eu, por padrão, ver em qual profissão não, né? Mas eu posso pegar aqui a profissão de mineiro, se o meu jogo parar de travar. Ele está renderizando o mundo, então ele vai travar um pouco no início, né? É, e como vocês lembram que eu tinha falado, né? Que não ia ter ele no cantinho o quanto de XP que vocês têm, ou qual a profissão de vocês, né? Isso vai ser algo que vocês vão ter que saber. Não o XP, né? Mas a profissão. E o XP é irrelevante porque não é pra ser um jogo de ficar upando XP, né? Isso aí é só pra poder ajudar e ser mais divertido, né? Vou pegar aqui uma picareta de diamante qualquer, né? E aí vocês vão ver aqui, ó, que se eu testar, eu tô quebrando aí um bem mais lento, né? Eu tô quebrando 75% mais lento, com 15% da velocidade, né? E conforme eu vou quebrando aqui, os que tiverem olhos bem atentos aí, e viram também no devlog lá, que eu publiquei lá sobre as skills, né? Aqui vai ser a mesma coisa, quanto mais você quebrar, mais rápido você vai quebrar, né? Já tá bem mais rápido aí do que no início, né? Quem tiver os olhos mais atentos aí vai perceber, né? Mas, se eu não me engano, são 64 blocos, ou alguma coisa em torno disso, para você minerar na velocidade padrão do Minecraft, né? Eu vou parar por aqui porque eu tenho mais coisa para mostrar, né? Então, essa aí é a skill, né? A configuração da skill. Tenham em mente aí tudo que vocês quiserem fazer aí, como vocês vão configurar, né? Será que se eu der run por aqui? Não, não vai. Eu realmente não consigo dar run nesse código aqui. Isso não é muito relevante, depois a gente vê isso aí, né? É, Quer dizer, depois não. Esse aí é um código pessoal aí que eu fiz só para poder descobrir, e vocês descobrirão os valores de vocês, né? Outras coisas que ele gera aqui, ele gera a pasta Jobs. Essa pasta é muito importante porque essa pasta aqui são todos os arquivos que aparecem, todas as profissões que aparecem quando vocês vão trocar aqui, né? No caso tem None e Miner, né? E aqui tem None e Miner, né? Eu vou abrir aqui a pasta, né? Eu vou abrir a pasta no Visual Studio Code. Cadê? Jobs, botão direito, e eu vou aqui com Visual Studio. E eu espero que dê certo aí. Enquanto isso eu vou quebrando mais uns bloquinhos aí só pra demonstrar, né? Enquanto espera abrir. E vocês vão vendo aí que vai ficando mais rápido, né? Tô só enrolando, esse vídeo já deve estar enorme, mas eu não sou um especialista, né? Não sou um youtuber aí de grande sucesso. E esse vídeo é meramente informativo, então aguenta aí, né? Vamos ver. É, Acho que ele tá demorando demais pra abrir. Deixa eu ver se ele abriu alguma coisa aqui. Não. Eu vou abrir no padrão mesmo, eu vou abrir com o Code Studio aqui. Visual Code Studio. Não sei qual que é a diferença entre eles, mas eu vou abrir aqui, ó. Que já abriu bem mais rápido. Tá abrindo pelo menos bem mais rápido. E aí ele tem aqui os dois arquivos, né? E vamos analisar, né, quais são esses dois arquivos. Primeiro, a profissão nome, eu recomendo que vocês não editem, porque ela é uma profissão para, tipo, garantir que se vocês pegarem um ID de uma profissão, porque a sua profissão ela é controlada pelo storyboard, então se vocês colocarem um ID errado,
o jogo ele simplesmente não vai bugar tudo assim, né? Porque ele vai considerar que todas as profissões que não têm todos os IDs que não têm uma profissão associada é known, né? Então aqui são as configurações da profissão known, né? O nome é known, vocês podem colocar nenhuma, né? Esse aqui, o nome é o que aparece lá no botão, né? No caso aqui a gente tem minor, né? E known, que é o que vai aparecer lá no botão, né? O ID da profissão, isso aqui é só para o mod localizar, né? Então aqui ele coloca minor como 1. Vocês podem colocar aí, conforme vocês forem criando outros IDs, né? Isso aí é relevante. Pode ser qualquer ID, 129, se vocês quiserem dizer assim em sequência, né? Pode ser 2, 3, o que vocês acharem melhor. Technical Mod, isso aqui é para as profissões técnicas, que eu já vou mostrar. E aqui são os blocos de cada profissão, né? Na real, e aqui, ó, eu tenho aqui alguns blocos da profissão de mineiro, né? Que tem a Deep Slate, né? A Cobblestone, a Stone, né? E isso aqui tá errado, né? Isso aqui vocês vai ficar aí até a próxima atualização, mas não deveria ser Stones, deveria ser só Stone, né? é, que são as tags, né? Bem, e tags e IDs, né? Isso aqui são IDs, Minecraft, todos os itens que vocês clicarem em F3H e passarem o mouse em cima, né? Se eu clicar em F3H e ligar o Tooltips, aqui, ó, isso aqui, os itens eles têm IDs, né? No caso aqui, eu tenho alguns IDs, né? E tenho tags, né? Essas tags aqui eu não vou ensinar nesse momento como que vocês descobrem, mas vocês podem descobrir aí de outras formas, quem for mais experiente vai saber. Mas os itens também têm tags, né? E essas tags elas podem ser compartilhadas. A diferença entre tag e ID é que o ID não pode ser compartilhado, a tag ela pode ter outros itens também, pode ter outros itens como Forge 2.stone, né? Inclusive tem vários aqui, né? É, e são esses blocos que estão aqui, os relacionados, que qualquer um pode quebrar, mas vai quebrar mais lento, né? Vai quebrar independente da sua skill, como se você tivesse skill 161 se você não for mineiro, né? Se você for mineiro, vai ser baseado na sua skill, né? É, e os exclusivos, que aqui tem minérios, né? É que só o mineiro pode quebrar, né? Eu acho que eu tenho algum minério aqui para demonstrar. Não tenho? Deixa eu ver aqui se eu tenho. Eu pensei que eu tinha visto aqui nessa parede. Bem, não tenho para demonstrar. Mas se vocês viram aí nos outros vlogs, se não viram, é isso. Esse aqui são blocos que só a profissão pode quebrar. Os dois dão XP. Normalmente vocês podem ir adicionando em lista, né? Quem sabe usar automol, aí é só você colocar o termo, uma vírgula, se você for adicionar mais um, né? E aí vocês colocam aí mais sempre entre aspas. Se for uma tag com hashtag na frente, se for um ID, normalmente que nem tá aqui Minecraft Slate ou Minecraft Cobblestone, né? Eu vou salvar isso aqui. É, e vou deixar assim por enquanto. E eu vou para a próxima parte agora, que são as profissões técnicas, né? Então eu vou fazer um corte e vou voltar com as coisas prontas. Bem, eu estou aqui de volta, né? E eu adicionei aqui algumas coisas, né? Eu adicionei a configuração do mecanismo, né? Da profissão do mecanismo, da pasta jobs, como deve ser. Eu adicionei o mod do mecanismo, né? Aqui, o, sei, né? O 10.2.5, não foi muita diferença a versão, né? Mas enfim, aqui nós temos o arquivo de configuração do mecanismo e é basicamente genérico, né? Você escolhe o nome da profissão que vai aparecer lá no botão para o jogador, esse aqui é o nome que aparece no botão. O ID da profissão, como eu disse, não precisa ser em ordem, aqui a gente tem um e aqui a gente tem quatro, né? Só precisa ser diferente. O mod técnico aqui já é diferente, né? Porque antes era known, agora é mecanismo, né? É um mod técnico. E você coloca ali entre aspas assim, o ID do mod, o ID do mod você pode obter, se eu não me engano, no menu, talvez. Eu acho que aqui eu não vou conseguir no menu, depois eu mostro. Mas eu acho que você consegue pegar no menu o ID do mod, né? E você coloca aqui. E os itens básicos, né? Como que funciona uma profissão técnica, né? A Tech Tree. Bem, aqui eu não tenho uma profissão, eu tô com a profissão de mineiro, quando eu tinha saído do mapa, né? O que acontece? As outras profissões não conseguem ver os itens que tem no mod técnico, porque agora todos os itens do mod estão associados a uma profissão técnica, no caso, né? Inclusive, ó, eu fiquei assustado que não tinha o botão de jobs, isso era porque eu tô na Crafting Table. É, mas, quando eu pego a profissão de técnico do mecanismo, eu adiciono, eu consigo ver os itens que eu pesquisei, os itens que usam itens que eu pesquisei. E desses itens que usam itens que eu pesquisei, tem duas categorias. Itens que usam itens vanilla, ou só itens que eu já pesquisei, e esses são os itens que eu já posso fabricar ou craftar. Ou itens que usam itens que eu já pesquisei, mas outros itens do mod que eu ainda não pesquisei. Por exemplo, o Tier Installer. Ele usa um item que eu já pesquisei, o Osmio. Como assim tu já pesquisou o Osmio? Todos os itens que eu pesquiso instantaneamente são os itens que estão na Base Items. Por que Base Items? Porque são itens básicos
que você acha pelo mundo, né? No caso aqui eu configurei o Osmium, né? Vocês têm que pegar e fazer isso manualmente para cada mod que vocês quiserem usar, né? No servidor vão ter alguns, mas se vocês forem usar esse mod para outras coisas, né? Vocês vão ter que configurar aí manualmente, né? E são itens que você acha pelo mundo, né? Minérios, itens de baús de dungeons, essas coisas assim, são base items, né? Ou que só usam itens vanilla, né? Por exemplo, aqui eu não coloquei, mas também o tanque do mecanismo que só usa ferro e redstone é um base item, né? É, Além disso, aí, como eu já pesquisei, eu consigo ver essa receita aqui, mas eu não consigo fabricá-la, né? Se eu pegar aqui, se eu entrar no criativo e eu pegar aqui no mecanismo, vamos lá, eu vou colocar advanced, pegar dois circuitos, uma plank e quatro enfios de alloy, um, dois, três, quatro, e dois osmiums, vou pegar aqui dois osmiums. Eu consigo ver a receita do item, eu até consigo puxar ele para a crafting table, mas não consigo fabricá-lo, porque eu ainda não pesquisei esses outros dois, né? É, Como que eu pesquiso, por exemplo, o infused de alloy, então, né? Eu consigo ver aqui os itens que estão faltando e eu consigo também ver a receita de itens que são necessários. Por exemplo, eu consigo ver aqui a receita do infused de alloy, que ele vai na Metallurgic, né? E aí eu preciso então pesquisar a Metallurgic. Para pesquisar a Metallurgic, eu preciso de duas fornalhas, quatro ferros, duas redstones e um osmio. Então eu vou pegar aqui mais um osmio, é, duas fornalhas. Eu vou jogar aqui porque eu não vou ter espaço. E quatro ferros e duas redstones, né? Quatro ferros e duas redstones. Aí, esse aqui, a Metallurgic Infuse, é a segunda categoria que eu mencionei, que são os itens que usam um item que eu já pesquisei e outros itens vanilas, né? No caso, esse aqui eu não só posso ver a receita, eu posso ver no J, como eu também posso fabricá-lo. E no momento que eu fabrico, vai travar um pouco porque eu estou liberando um monte de itens, né? Eu vou liberar vários itens aqui que usam itens da Metallurgic. A Metallurgic Infuse é uma máquina de processo. Então, todos os itens que são que são feitos na Metallurgic, quando eu fabrico ela, eu adiciono, eu pesquiso eles automaticamente também. Então, eu já pesquisei aqui automaticamente também o Infused Alloy. Então, agora eu posso fabricar o Advanced Tier Installer? Não, porque eu ainda não pesquisei o Advanced Control Circuit. Mas eu já consigo ver a receita dele, que ele usa dois Infused Alloy e um Basic Control Circuit. Por quê? Porque eu pesquisei esse, e eu também já consigo craftá-lo, fabricá-lo, né? E para fabricá-lo, eu preciso de um Control Circuit, um Basic, e um Infused Alloy. Apesar de eu poder fabricá-lo, eu não posso usar ele em outras receitas, porque eu não pesquisei ele propriamente dito. Mas quando eu vim aqui fabricar, agora eu pesquisei ele e eu posso usar ele em outras receitas, e eu também posso ver receitas que usam ele, né? E eu posso vir aqui e fabricar o Advanced Tier Installer, normalmente. E se ele fosse usado para alguma outra coisa, eu também poderia craftar coisas que usam ele, né? E esses itens que eu vou fabricando, eles vão adicionando a minha tech tree, aos itens que eu já pesquisei. Futuramente vai ter um menu para você poder visualizar isso, então meio o jeito de pesquisar vai mudar, mas atualmente é assim. E isso são as coisas mais básicas. Esse aqui, por exemplo, ó, eu já posso craftar ele no momento que eu craftar a Metallurgic Infuser, porque ele usa itens que eu já pesquisei, itens vanilas, no caso, Basic Control Circuit, e o resto é tudo vanilla, né? E aí, o que vocês precisam é tentar configurar os base items aqui, né? Eu já mencionei, no caso do mecanismo, são minérios, é, e e minérios, basicamente, só isso. E também, se não me engano, o tanque do mecanismo, né, o Basic Fluid Tank, que ele só usa ferro e redstone. Esses são seus base items do mecanismo, mas pro mod aí vocês vão precisar configurar aí para cada coisa aí que vocês quiserem usar, né. Conclusões, né, eu acho que esse vídeo já tá bem longo, então eu vou aumentar um pouquinho mais, por que não? Essa é a primeira versão do mod, eu já tenho algumas atualizações programadas para logo mais, para poder corrigir algumas faltas dele, aí, né, que ele ainda não está lidando bem com mods, por exemplo, o Immersive Engineering, que você não fabrica uma máquina de processo, você constrói ela por meio do boot bloco, é, e outros mods, assim, né, o Create também, eu também tenho que ver, porque é um multibloco que não é detectável, né, o Immersive Engineering você clica com o botão direito, mas o Create você não detecta, então eu vou ter que configurar aí algumas coisas, né, mas ele é um mod que está na sua primeira versão. E para vocês que viram aí qualquer tipo de propaganda, né? Eu mesmo já falei das minhas ideias, das minhas ambições que eu tenho. E eu não sei se o meu grande amigo aí, Kai Relutor, ainda está ativo na call. Alô, alô? Eu acho que ele foi fazer alguma outra coisa, né?
mas ele estava aí até agora há pouco na Cal, né? E ele é o coautor junto comigo desse projeto, o Socialcraft, né? E do mod também, porque ele também ajudou muito a pensar, a projetar aí, né? E nós temos realmente grandes ambições para esse projeto, né? Mas essa primeira versão é uma versão de beta, é uma versão que a gente está construindo a base, a gente está focando em fazer o bagulho mais rápido possível. O bagulho não, né? O projeto, né? Para poder entregar alguma coisa, porque a gente é muito perfeccionista, pelo menos eu sou muito perfeccionista e eu tendo a ficar trabalhando uma coisa para sempre e nunca entregar, né? Então eu tô tentando fazer aqui um negócio o mais básico possível para eu também gravando os vlogs para mostrar que eu tô fazendo, não para vocês, mas muito mais para mim, né? É, e também para alertar para vocês, concluindo, né? Que isso aqui é algo muito simples, sim, não é uma grande propaganda aí de qualquer coisa que vocês tenham visto aí, né? É, e é algo bem simples assim, né? Mas é o início, né? Então eu peço desculpas aí se vocês pensaram que fosse algo diferente, talvez esse primeiro momento não seja. A gente tem grandes ambições para ele, a gente espera que ele seja algo bem é, novo, assim, né? Renovador, algo bem divertido, né? Mas nessa primeira versão a gente tem apenas as partes básicas, né? Então, esse aqui é só um mod, ainda vai ter o servidor, né? O principal parte do canal aqui, Socialcraft, é o servidor do Socialcraft, né? Então, é, a gente ainda vai trabalhar muito, ainda vai ter a parte aí de vocês poderem jogar, né? Mas isso é mais pra frente, então só esse disclaimer aí, que é algo simples, é algo que tá andando a passos lentos, mas a gente espera que não tenham se enganado aí quanto ao escopo do projeto, né? Que por enquanto parece que é algo bem óbvio, assim, né? É algo que deu bastante trabalho, pelo menos pra mim, e aí usando o Antigravity, né? Eu não sei programar quase nada, eu sou muito ruim em programação, e eu tive que usar o Antigravity aí, né? A IA do Google, o Gemini, né? Porque eu não sei programar, eu não teria tempo, eu não conseguiria desenvolver isso sem IA, né? Então, é a opção que eu tive aí, né? Mas enfim, eu acho que era isso que eu queria falar, né? Eu queria pedir desculpa aí se a gente decepcionou em algum ponto do que será, né? Ainda não terminou, mas basicamente o servidor vai ser uma expansão disso. Nós vamos colocar alguns outros mods técnicos e vamos configurar eles, né? Que vai ser o Immersive Engineering e o Create, né? E vai ter uma pequena progressão ali, onde o Create vai ser o primeiro mod técnico que você vai usar para gerar energia, depois o mecanismo, né? Mas não vai mudar muito mais disso da primeira versão de beta, né? E se você ainda assim está interessado em jogar nessa primeira versão de beta, provavelmente as vagas vão ser algo entre 3 a 8 jogadores, né? Provavelmente 5 ou 6, de 4 a 6 é os números mais prováveis, assim, né? Porque é o que meu computador aguenta. Você pode entrar em contato, na descrição vai ter o meu Discord, o meu e-mail, também vai ter o link do GitHub aí pro projeto, né? Que vai ter aí o código. E eu acho que é isso, né? Eu acho que eu me despeço por aqui. Obrigado por ter visto esse vídeo tão longo aí, mas adeus. Eu espero que tenham gostado aí dessa primeira etapa de desenvolvimento e vem muito mais por aí, né? Eu espero que ele realmente escale bastante na frente, tem bastante opções e planos para isso, e a gente espera que vocês também possam se divertir muito com isso. Abraços.